nós estamos vendo de que forma eu posso me entregar completamente à Virgem Maria. Nós vimos que pelo método da consagração, como ele é explicado por São Luís Maria Grignon de Montfort, eu me entrego por inteiro, totus. E esse todo é todo mesmo. Eu entrego o meu corpo e a minha alma. Eu entrego os meus bens materiais e os meus bens espirituais. Nós já explicamos como é que eu entrego o corpo e a alma e os bens materiais. No vídeo passado, nós enfrentamos uma dificuldade. Para explicar como é que eu entrego os bens espirituais, eu preciso, em primeiro lugar, entender o que são os bens espirituais. E o problema é que, eivados de protestantismo, a maior parte dos católicos já não entende mais o que são os bens espirituais. Então, nós fizemos um vídeo, até razoavelmente longo, explicando, né, os 3 tipos de bens espirituais, que são os valores meritórios, os valores satisfatórios e os valores impetratórios das nossas boas obras. Nós não vamos aqui explicar tudo de novo, vamos somente tratar daquilo que é a ideia básica. Se você quiser aprofundar, assista outro vídeo, senão você vai ter dificuldade de entender do que é que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. Quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu entrego tudo a ela. Portanto, todos os meus bens, todos, absolutamente todos os meus bens espirituais, tanto no valor meritório, satisfatório ou impetratório, mas com distinção. O valor meritório, no sentido mais específico da palavra, ou seja, os méritos das nossas boas obras, que irão alcançar uma maior glória no céu e que alcançam as graças necessárias para a minha santificação aqui na terra, bom, estes valores nós não podemos transferir para outras pessoas. Então nós entregamos a Nossa Senhora para que ela guarde, né, este valor. Ou seja, para que, de alguma forma, ela seja a guardiã e nós não percamos nada disso. De tal forma que, se desgraçadamente, por um pecado mortal, nós perdermos o valor meritório das obras que nós realizamos, Nossa Senhora, ela pode nos dar a graça, né, de uma contrição o mais perfeita possível para que nós possamos recuperar aquilo que perdemos. Então, esta é a realidade do valor meritório. O valor meritório que aumenta ou diminui a glória no céu e que nos faz merecer as graças necessárias graças atuais, né, para nós crescermos na santidade, isso daí não pode ser transferido para ninguém, mas Nossa Senhora certamente irá cuidar como boa mãe de tudo isso e, portanto, nós entregamos tudo, absolutamente tudo. Também não há dúvida de que, na bondade dela, ela certamente fará com que nós não caiamos nas tentações, uma vez que confiamos nela mais plenamente e entregamos a ela aquilo que é o nosso destino eterno, né? Ou seja, a nossa salvação. Aí entramos na questão do valor satisfatório e do valor impetratório, que é o mais complicado das pessoas entenderem. Por quê? Porque aqui, no valor meritório, você não perde nada, você entrega para ela, ela cuida, é como você guardar um valor num banco, num caixa forte, não vai ser assaltado, está tranquilo. Mas e o valor satisfatório e impetratório, como é que fica? Bom, o valor satisfatório, você se recorda, é aquele valor em que nós fazemos uma reparação nas desordens causadas pelo pecado. Então, eu posso fazer penitências, seja para diminuir as penas do meu purgatório, seja para diminuir as penas do purgatório de outra pessoa, seja
também para pedir a Deus que não puna os pecados de outras pessoas aqui no mundo. Não é só com relação ao purgatório que o valor satisfatório opera. Existe também essa realidade, né, de castigos que clamam ao céu, e nós podemos pedir, como fez Santa Catarina de Sena, um prisioneiro que há muitos anos não se confessava, disse: olha, eu vou fazer penitência por você, mas você trata de se confessar. Aí o prisioneiro disse: não, mas eu me confessei frequentemente. Aí Santa Catarina respondeu para ele: não, faz 7 anos que você não se confessa e os seus pecados são os seguintes. E ela começou a narrar os pecados dele. Ele ficou tão atônito que verdadeiramente se arrependeu e pediu um padre para se confessar. Mas ela tomou sobre si, né, os castigos que aquele homem merecia com seus crimes. Tá, esse é o valor satisfatório. Nós entregamos isso a Nossa Senhora, para que ela então use isto para que ela bem quiser. Nós não vamos então agora começar a dizer assim: eu vou fazer esse jejum por tal alma no purgatório, ou eu vou fazer esta indulgência aqui, essa obra indulgenciada, para aplicá-la a mim, para que eu não vá para o purgatório, né? Tudo isso nós entregamos nas mãos da Virgem Maria. É um ato heróico. Um ato heróico de confiança plena na nossa Mãe Santíssima. E para fazer este ato, o que você precisa mesmo é colocar no seu coração uma firme convicção. A Virgem Maria ama muito mais você do que você se ama. A Virgem Maria ama muito mais os seus familiares e as pessoas pelas quais você quer oferecer o valor satisfatório das suas obras do que você. Então, é como você entregar, né, o seu dinheiro para uma pessoa que vai saber investir de forma muito maior. E não somente isso, como Nossa Senhora está recebendo o valor satisfatório de tantas pessoas que são consagradas, ela pode aplicar, inclusive, o valor satisfatório que seria de uma outra pessoa e não está precisando para você. Já que nós estamos colocando, me desculpem a comparação, as comparações econômicas, mas é que fica mais fácil de entender. Já que nós estamos colocando, investindo tudo num fundo comum, né? Ou seja, nós estamos fazendo, a comparação é bem miserável, mas desculpem, mas estamos fazendo um bolão, né? Estamos fazendo aqui um fundo comum e você sai ganhando. Você não perde absolutamente nada. Então não tem por que você ter medo de entregar nas mãos dela, dizer: não, mas e se eu for padecer no purgatório mais do que eu deveria, misericórdia, etc e tal. Mas meu irmão, você está achando que você se ama? Você não se ama, você é seu inimigo. Nossa Senhora que ama você. Entregue nas mãos dela. Entregue em plena confiança os valores satisfatórios de suas boas obras. Ok? Então, e o terceiro ponto, o valor impetratório. O valor impetratório quer dizer o seguinte: você pode pegar uma obra que você realiza, né, os terços que você, o valor da boa obra de terços, ladainhas, jejuns, vigílias, etc, etc. E dizer: minha mãe, eu estou fazendo tudo isso porque eu quero alcançar tal graça. É como as promessas que as pessoas fazem, né? As pessoas fazem promessa de fazer a romaria Nossa Senhora Aparecida. Vou fazer uma romaria para que a Virgem Santíssima me alcance tal graça. Eu vou lá, faço a romaria e fico esperando a graça, né? Para que ela me dê essa graça. Esse é o valor impetratório, porque eu
quero alcançar uma graça. Não é uma questão de descontar os pecados ou as penas do purgatório. É uma questão de graças que eu quero alcançar. Bom, você vai entregar isso também a ela. Então você vai fazer da seguinte maneira. Não quer dizer que você não pode rezar pedindo as coisas. Você pode rezar pedindo as coisas. Evidente. Mas você pede as coisas a ela dizendo: mãe, eu estou pedindo por tal coisa. Agora a senhora sabe. Todos os meus valores, todos os meus bens espirituais estão nas mãos da senhora. Eu peço à senhora, faz o seguinte, multiplica o valor daquilo que eu fiz, que é tão pouco, né? Faça... O nosso amor é um amor tão impuro, purifica o valor daquilo que eu fiz. E não somente acrescenta todos os teus méritos, os méritos maravilhosos de Nossa Senhora, coloca ali e pede isto. Pergunto, eu tenho garantia de que ela irá pedir aquilo que eu quero que ela peça? Eu tenho garantia de que ela irá usar esses valores maravilhosos que estão na mão dela para pedir aquela graça? Resposta: não. Mas o que eu tenho de garantia é que ela sabe muito mais do que eu o que é que eu preciso. E às vezes eu estou pedindo uma coisa que parece boa, mas, na verdade, resulta num mal. Eu estou pedindo uma faca para me cortar. Então eu coloco nas mãos dela. Então quer dizer que quando eu me consagro a Nossa Senhora, eu não posso mais rezar, eu não posso mais ter intenções? Pode. Você pode rezar, você pode ter intenções. Mas, na hora de rezar e de ter intenções, você vai sempre recorrer a ela e dizer assim: mãe, eu estou aqui pedindo. Só que acontece o seguinte, os valores que eu tenho para me apresentar diante de Deus, para pedir isso, estão nas tuas mãos. E a senhora sabe muito mais, muito melhor do que eu, o que eu realmente preciso. Essa é a realidade do valor impetratório. Você pode rezar, né? Mas para potenciar esta oração com o valor das boas obras, isso está nas mãos da Virgem Maria. Algumas pessoas, então, por isto, exatamente porque, de alguma forma, perdem esses bens espirituais, ficam com medo de se consagrar. Mas, na verdade, meu irmão, se você pensar bem, a consagração não tem dúvida nenhuma de que você jamais sairá perdendo. Ou seja, se consagrar a Nossa Senhora é como você ter na mão um bilhete premiado de loteria. Por quê? Porque você sabe que agora todos os bens espirituais que você tem e que são tão miseráveis, impuros, pequeninos e frágeis, estão nas mãos daquela que mereceu como ninguém, daquela que amou como ninguém, daquela que é mais gloriosa no céu do que todas, absolutamente todas as criaturas que foram criadas. A Virgem Maria, na sua glória, no seu amor, saberá colocar o valor do que você fez e apresentar a Deus muito melhor do que você. São Luís usa uma comparação. Imagine que um pobre camponês quer oferecer, por gratidão ao rei, um presente. Então ele colhe lá no pomar dele umas maçãs, mas umas maçãs bem ordinárias, assim, nada bonitas, nada vistosas, mas ele queria apresentar isso ao rei. E ele apresenta então a rainha e diz: olha, minha mãe, eu estou tão acanhado, eu só tenho isso para oferecer. O que a rainha faz? Ela pega uma salva de prata, não é? Na cozinha, acrescenta lá
uns frutos mais maravilhosos e bonitos, colocando ali as suas pequenas maçãs. E apresenta tudo isso ao rei. O rei, de receber essas coisas das mãos dela, fica emocionado e diz: a minha rainha querida está me dando um presente. A minha preciosa rainha está me dando esse presente tão belo. E lá dentro, meio de contrabando, no meio daquela salva de prata com frutos tão vistosos, apresentados por uma rainha tão meritória, tão amada, tão querida do rei, lá dentro estão os meus pequenos frutos bichados, impuros e imperfeitos, que adquiriram nas mãos dela um valor incomensurável. Por que ter medo de oferecer tudo a ela? Não, não podemos ter medo. Ofereça. É um grande investimento. Mas para isso, é importante que você compreenda que a consagração não é um ato mágico. Não é simplesmente pegar um livro e recitar uma fórmula. É um estilo de vida em que você promete a ela que verdadeiramente você reconhece o papel da Virgem Maria na obra de salvação e que você irá fazer constante recurso a este papel salvífico que ela tem, entregando tudo, absolutamente tudo, nas mãos dela. Deus abençoe você.